Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foram as minhas últimas leituras. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque eu vou comentar com vocês as minhas leituras que eu realmente finalizei em fevereiro e em março, e eu vou comentar também os livros que eu estou lendo, né, as leituras em andamento e as leituras que eu pretendo fazer aí em um futuro próximo. Então vai ser um resumão, um apanhadão aí das minhas últimas leituras. Eu espero muito que vocês gostem desse formato, né, de comentar um pouco mais sobre as leituras que também estão em andamento, porque como eu não li tanto assim nos últimos 2 meses, e hoje também é dia 20 de março, ainda não chegamos assim ao final de março, eu ainda tô lendo algumas coisas, né, ainda estou caminhando em algumas leituras, então achei melhor fazer esse formato. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve pra acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho também pra ser notificado toda vez que eu publicar um vídeo novo, e me acompanha também lá no Instagram, porque eu tô sempre postando um monte de coisas por lá. E, gente, eu também tenho um clube do livro online, mais um recado aqui pra vocês. Caso vocês não conheçam, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, como sempre. Tem 7 dias grátis pra experimentar, lá eu libero vários conteúdos exclusivos para os membros, e a gente faz as leituras conjuntas todos os meses. Bom, vamos então para as minhas últimas leituras. Eu tenho aqui os livros físicos, tô também com o Kindle aqui, com algumas leituras que eu fiz e que eu estou fazendo ainda no Kindle pra mostrar pra vocês, mas eu vou começar com as leituras concluídas. Lá no Instagram eu mostrei pra vocês, na época que eu estava lendo o Hope como um Artista, 10 dicas sobre criatividade do Austin Kleon, e esse... Kleon, acho que é assim que pronuncia. E esse livro, gente, é uma delícia, eu li em um dia, e eu tenho um outro livro que é dele também, que é o Mostre Sua Arte. Esse eu ainda não li, na verdade eu até tentei começar esses últimos dias, mas não consegui, tá lá na sala ainda pra eu ler. E é um livro todo ilustrado, todo cheio de detalhes, a diagramação é toda assim diferentinha, né? E ele traz então 10 dicas sobre criatividade pra você colocar as coisas em prática, ou pra você, de repente, se livrar ali daquele peso do julgamento das pessoas, né? O medo de realmente mostrar o que você faz e divulgar isso e realmente estimular que você esteja produzindo mais coisas criativas. Então é um livro assim pra desbloquear a sua mente, a sua criatividade e te ajudar então a seguir adiante com seus projetos. É um livro muito legal, gostei muito. Dá pra ler super rápido e é um livro até pra você reler em alguns momentos, sabe? Pra você se relembrar de algumas coisas, porque conforme a gente vai trabalhando, a gente vai simplesmente cumprindo as nossas obrigações e fazendo uma coisa em cima da outra, a gente acaba esquecendo certas noções assim de criatividade, como colocar as coisas em prática. Então é um livro bem legal pra isso também, pra dar aquela motivada, né? E um outro livro que eu li, deixa eu pegar aqui embaixo um mais antigo, que eu li em fevereiro, que tem resenha aqui no canal, foi este aqui, que é A Última Festa, de Lucy Foley. Esse é um thriller muito gostoso de ler, assim, que tem uma pegada muito de segredos, né, de coisas que as pessoas ocultam, escondem umas das outras, né, de pessoas que a gente acha que conhece, na verdade, quando você vai ver, realmente não conhece, e é um livro muito instigante. Eu gostei bastante dessa leitura, falei bem mais sobre ele lá na resenha, que eu vou deixar aqui nos cards. É um livro que eu indico pra vocês, se vocês gostam de thriller, se vocês gostam de suspense, se vocês gostam de livros que tratam das relações entre as pessoas, né, relações interpessoais e de amizade também. É um livro bem interessante sobre esse assunto e sobre pessoas tóxicas, né, pessoas que, enfim, não são tão legais assim. E veja o vídeo lá se você não assistiu ainda, porque lá eu realmente comentei bastante sobre esses detalhes da história sem spoilers, tá? Então é um livro que eu gostei muito de fazer a leitura. Ele inclusive saiu no Intrínsecos no ano passado, acho que em dezembro, e eu só fui ler esse ano mesmo, né, quando chegou a edição aqui física, edição fora da caixinha do Intrínsecos, né? E um outro livro que eu li em fevereiro foi A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Esse foi um livro pro Clube Nuvem e a gente leu em conjunto, né? Tem um monte de marcações aqui. Enfim, passei aquele meu lápis que vocês já conhecem, que é esse lápis marca-texto aqui da Staedtler. Passei, então, em várias passagens aqui, porque eram coisas que eu queria muito marcar pra conversar lá no Clube Nuvem, onde a gente conversa com spoilers, né? Gente, foi uma leitura muito boa, mas ao mesmo tempo que não me fez me apaixonar, sabe? Eu gostei muito da escrita do autor, acho que é bem poética, assim, bem bonita, né? E é fácil também de ler, não tem nada demais, assim, sabe? É uma escrita que até cativa bastante, mas eu não sei, algo não me pegou, assim, nessa história, né? Eu gostei, acho que a história é muito boa, o enredo, assim, é muito forte, tem bastante contexto histórico, político, econômico dos Estados Unidos, se passa, então, em Massachusetts, em Salem, né, que é uma cidadezinha de Massachusetts, e se passa naquele período e na região da caça às bruxas, né, que eu acho que aconteceu no século XVII. Realmente é, assim, tem um contexto, um
um pano de fundo, assim, muito rico, que traz muita coisa pro leitor, mas não me encantei, assim, com a história no geral, sabe? Mas é uma história muito boa, vale muito a pena, eu super indico a leitura também, e acho que é um livro que é interessante pra gente conhecer até no quesito literatura norte-americana, acho que é um super clássico, assim, então indico pra vocês também. Porém, não foi aquela leitura apaixonante, como eu falei, né? E eu li um outro thriller também durante esses meses aí, acho que esse aqui foi em março já, que foi Um Mar de Segredos, da Catherine Steadman. E esse aqui também teve vídeo no canal, vou deixar aí nos cards. E esse é um outro thriller, eu acho que eu gostei menos desse aqui do que A Última Festa. Realmente, eu gostei menos desse do que A Última Festa, mas esse aqui também me prendeu bastante, assim, da metade pro fim, eu fiquei bem empolgada em saber o que ia acontecer, né? Mas até a metade eu ainda estava meio assim, o que vai dar aqui, né? Será que vai ser interessante? Tava esperando, sabe, naquela expectativa da coisa interessante acontecer, que não tinha acontecido até a metade do livro. Mas depois ele fluiu muito melhor e realmente eu consegui gostar da história. Acho que é uma história com muito potencial, assim, com um enredo muito bom também, né? E eu não vou falar, assim, detalhes sobre essas histórias pra vocês, tá, gente? Porque tem vídeo, né? No caso de A Última Festa e desse também tem vídeo no canal, então eu não vou entrar em detalhes, mas podem assistir o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, porque não tem spoilers. E lá eu falei muito mais sobre o enredo da história e tal, o que eu achei. E é também uma história que fala sobre relacionamentos, assim, no caso aqui é entre um casal mesmo. E eu adoro histórias que falam sobre relacionamentos, família, amigos, sabe? Todo esse tipo de relacionamento, assim, onde pode dar ruim, sabe? Eu gosto muito. Então esse livro é esse tipo de história e eu gostei bastante também. Então confiram lá a resenha. Agora um outro livro, e esse que eu realmente me apaixonei, assim, é um livro de ficção científica, mais pra um thriller de ficção científica, que é o Recursão. Esse foi livro do Clube Nuvem já pra março, né? Eu já terminei, fiz um monte de marcações. E esse foi aquele tipo de livro que deu um bug, assim, na minha cabeça, sabe? Tipo, eu tava lendo e de repente pá, sabe? Eu já não sabia mais o que eu tava lendo, sabe? Eu fiquei assim, um pouco, né? Deu aquele nó na mente. E eu amo histórias que são assim, né? Que fazem a gente refletir muito, pensar em muitas coisas e tentar ali desvendar, né? O que tá acontecendo e, enfim, eu amo histórias desse tipo. E esse livro, ele vai falar então sobre memória, sobre viagem no tempo, só que a viagem no tempo, ela é de uma maneira diferente. Não é aquela coisa assim tão física de tipo, você entrou numa máquina ali, tipo o livro A Máquina do Tempo mesmo, do H.G. Wells, né? Que você entra numa máquina e você ali calcula pra onde que você quer ir no futuro ou no passado. Esse aqui tem uma teoria muito mais, assim, complexa, sabe? De como isso vai acontecer. Cara, é muito gostoso. A narrativa é dividida em duas linhas temporais, assim, né? No passado e no futuro, no barra presente, sei lá. E aí a história vai caminhando até que esses dois momentos se encontram, mas tem as voltas no tempo, as mudanças que os personagens fazem, então, na dita linha temporal atual, sabe? Que seria o presente. Mas, gente, essa é uma coisa muito louca e eu amei o ritmo desse livro, é super acelerado do início ao fim. Foi um livro que me prendeu pra caramba e eu tô ainda pra gravar resenha pra vocês aqui no canal, não sei se já foi ao ar, eu acho que ainda não, mas é um livro que super vale a pena, sério. Indico esse aqui, assim, de olhos fechados, já assim dando a minha garantia, botando a minha mão no fogo ali, de que vocês vão gostar dessa leitura. E eu espero muito que gostem. Se vocês tiverem lido ou forem ler pela minha indicação, comenta aqui então, me marca nos stories do Instagram falando o que vocês acharam, que eu quero saber. Vamos então para as leituras que estão em andamento ainda, que eu ainda estou lendo. Tem algumas aqui no Kindle e tem um livro físico. Acho que eu vou começar pelo livro físico, né? Na verdade, eu até li no livro físico e no Kindle, porque eu comprei um e-book aqui de Anne de Green Gables, em inglês, que tem, tipo, todas as histórias de Anne de Green Gables. Tem Anne de Avonlea, não sei como fala, Anne de não sei o que, de não sei o que lá. Então tem, tipo, várias histórias da série de livros da Anne. Eu tenho aqui em casa a edição física em inglês. Essa edição linda, maravilhosa, né, da Puffin Bloom, que é dessa coleção que tá aqui atrás de mim, tá vendo? Por isso que algumas pessoas espertinhas ainda comentaram nos últimos vídeos, tipo, Ju, tá faltando Anne ali, né, você tá lendo, eu sei que você tá lendo, porque justamente eu tinha tirado ali pra ler, mas já tem um tempo já que esse livro tá parado lá na sala, assim, onde eu deixo as leituras em andamento. Acho que, sei lá, desde dezembro ou janeiro que eu coloquei lá pra ler, e eu fui passando várias outras coisas na frente, né, mas ainda estou lendo. Segundo aqui o meu livro físico, eu tô na página 52,
62, capítulo 5. Gente, essa edição é muito gostosa de ler nela. Eu, tipo, sou apaixonada por essas edições mesmo. E eu já li quase todas, né, que estão ali. Eu tô lendo essa e faltaria ler só Hyde pra terminar o box. Mas eu acabei lendo muito no Kindle. E pra vocês terem ideia do tamanho desse e-book, eu tô em 2% ainda, sabe, do e-book. Porque o e-book é um e-book só que tem todos os livros de Anne. E aí tem um índice, né, com cada um dos livros. E esse e-book foi tipo R$1,99. E ele realmente tá a história original mesmo, né, comparando com esse outro aqui, são as mesmas palavras, igualzinho. Então não tem risco de ser alguma coisa pirata nem nada, né. Então eu tô gostando muito da história. Até agora, vocês sabem que eu gosto muito de livros infanto-juvenis, né. Vocês podem ver aí por esse box e essa seção aqui, que tem alguns livros também infanto-juvenis, né, na minha estante. E eu gosto muito. E especialmente eu gosto muito de ler em inglês esses livros, né, porque eu sinto que eu entendo mais ainda, né, eu tenho pouquíssima dificuldade pra entender nesses livros. Eu tenho mais dificuldade pra ler em inglês livros de fantasia, ficção científica, coisas tipo clássicos, né, são mais difíceis do que livros contemporâneos, e livros clássicos infanto-juvenis. Tô falando muito rápido, né, mas enfim. Eu tô amando Anne e eu quero muito terminar pra poder assistir, enfim, a série, finalmente, né, a série da Netflix, que todo mundo fala tão bem, né, tô louca pra terminar. E eu sinto que eu vou gostar muito do livro. E quem sabe, né, eu continuo depois lendo as outras histórias de Anne no Kindle, né, agora que eu tenho esse e-book aqui gigantesco. E, gente, eu comecei também, vou falar pra vocês, comecei O Caminho de Casa, da Yad Yassi. Vou deixar aqui o e-book aparecendo pra vocês, apesar de eu também ter a edição física pra fazer as marcações, porque como é livro do Vórtice, eu quero fazer as marcações e levar fisicamente mesmo pro encontro, né, caso nós tenhamos algum encontro presencial aí nos próximos meses, quem sabe, né, porque também não sei como vai estar, mas por enquanto a gente tá fazendo encontro online mesmo, né, já que estamos nessa situação de quarentena e etc. Mas eu acabei comprando aqui o e-book também, né, então assim, eu estou em 20% do e-book, não sei se vocês vão conseguir ver daí mesmo, né, mas eu tô aqui em 20%, e eu tô também em, deixa eu ver aqui, 62% do livro Vamos Comprar um Poeta, de Afonso Cruz. Vou deixar a capinha desse aqui, porque eu não tenho ele físico mesmo, só tenho o e-book, e esse é um livro muito louco, gente. Olha, vou dizer pra vocês, o pessoal mesmo da Dublinense que me enviou, e é um livro que fala, assim, sobre uma menininha, tem uma narradora, né, que eu acho que é adolescente, assim, eu peguei mais ou menos essa idade dela, tipo adolescência. Eles vivem, eu não sei em que mundo, em que tempo, mas eles conversam entre si em termos financeiros, sabe? Tudo que eles falam, gírias, maneira de falar, é tudo contado, sabe? Tipo, eu fui na padaria e comprei, sei lá, 3 pães de 10 centímetros cada, e tanto de diâmetro, e tanto de não sei o que, feitos com 30 gramas de farinha cada um. E assim, a história toda, assim, tudo que eles falam, eles têm que falar em números, em termos econômicos. E eu acho muito legal a analogia, assim, com a coisa do que é prático, do que é real, com a questão da poesia, porque em determinado momento da história, a menina resolve comprar um poeta. Ela fala com o pai dele que ela tá a fim de comprar um poeta, e aí a mãe queria um artista, mas o artista faz muita sujeira pela casa, então é melhor comprar um poeta, que eles são mais quietinhos, e aí esse poeta começa a morar na casa deles, e o poeta começa a modificar um pouco a atmosfera ali das coisas, sabe? E essa menina começa a usar um pouco mais a imaginação, sabe? Pensar em termos mais abstratos, em sentimentos. É bem interessante, assim, só que é engraçado, sabe? Quando eu comecei a ler, eu fiquei assim, tipo... Como será essa leitura? O que é isso, né? Foi bem engraçado. É uma história, assim, muito boa pra você distrair a mente. Serviu muito pra mim nesses dias que eu não tô, assim, conseguindo ler muita coisa, muito densa. Então, é um livrinho, assim, leve, curto, gostosinho de ler. Os capítulos são super curtos, então é bem interessante. E já O Caminho de Casa já é uma leitura mais densa, é um livro mais longo e fala sobre assuntos muito sérios e muito graves, e tem violência. É uma coisa um pouco mais pesada, mas é um livro muito bom também, assim, tô amando. E essas são os dois livros que eu tô lendo no Kindle no momento, mas eu confesso que eu comecei alguns outros aqui, depois pode ser que eu continue, não continue. Eu vou só mencionar pra vocês mesmo, porque realmente não tô lendo esses exatamente neste momento, né? Eu só comecei assim, tipo de curiosa. Eu não sei se vocês fazem isso, né? Tipo, vou ler um capítulo aqui pra ver. Eu comecei Suzy e as Águas Vivas. Eu tô em 15%, até li bastante, ele tá no Kindle Unlimited. Eu comecei também, tô em 10% de Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Vou deixar a capa também aí pra vocês. E esses são os que eu comecei, os que eu estou em andamento.
andamento, né? E aí tem alguns que eu quero muito ler. Eu quero ler, assim, que eu terminar de finalizar essas leituras aqui. Um deles que eu quero muito ler, por exemplo, é o Vulgo Grace, da Margaret Atwood, porque é também uma das próximas leituras do Vórtice. Eu já tenho ele aqui, porque ele tá no Kindle Unlimited, então eu baixei aqui. E eu tenho aqui também O Leitor, que eu baixei também aqui no Kindle pra ler, e é um das... também gostaria que fosse uma das minhas próximas leituras, mas enfim, são livros que eu gostaria de ler, mas que não sei quando lerei, porém já coloquei aqui no Kindle. E aí isso facilita também, sabe? Quando você já baixa pro Kindle aquilo que você acha que você vai ler na sequência, e aí se você estiver na rua, ou se você estiver, enfim, à toa, ou se você, sei lá, terminou um livro e você tá no quarto já de noite com o Kindle, às vezes você já, tendo alguns livros legais que você tem intenção de ler no Kindle, você já, tipo, começa ali outro, ou, enfim, né? Eu gosto muito de manter livros que me interessam no Kindle pra serem as próximas leituras. E é isso, gente. Por enquanto, é assim que estão as minhas leituras. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse apanhadão, assim, de resumão de leituras. E eu volto daqui mais um tempo pra contar pra vocês, então, quais foram os livros que eu concluí e quais os próximos que eu vou estar lendo no momento. Quem gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito a divulgação do canal. Vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!